Depois de voar um pouco no ar para dar um show, Quatro pousou de volta na água e se aproximou do porto. Conteúdo patrocinado. É exatamente como a profecia disse, as pessoas reunidas no porto aplaudiram, e um homem humano que parecia ser seu representante deu um passo à frente. Bem-vindos, irmãos da superfície. Convidamos você a... O que há de errado com seu rosto? Ele gritou, suas palavras de boas-vindas se transformando em palavras de espanto no meio da frase quando ele viu os membros a bordo do Quatro. A pele do lado direito do seu rosto foi arrancada. Seu osso está exposto. Se depressa, precisamos tratá-lo. Espere, prefeito. Essa pessoa aqui é toda feita de ossos. E todos os outros estão pálidos e seus olhos estão ocos. Disse outra pessoa. Traga o máximo de poções que tivermos. E reúna todos que podem lançar magia de cura, gritou o prefeito. Espere, acalme-se. Não se preocupe com o meu rosto, disse Borcus, aquele com o lado direito do crânio exposto, tentando acalmar as pessoas deste mundo subterrâneo e explicar-lhes que não era uma pessoa ferida. Gil, agradecemos o sentimento, disse Bonman, que não só tinha uma cabeça que era apenas um crânio, mas na verdade era inteiramente composta de ossos sob sua armadura. As pessoas deste mundo subterrâneo vieram dar as boas-vindas a Quatro, o navio que voa pelos céus, que foi guiado aqui por Doranesa sob as instruções de uma mensagem divina. No entanto, eles não perceberam que a maioria das pessoas a bordo do Quatro eram mortos-vivos. De longe, Quatro tinha uma atmosfera um tanto sinistra ao seu redor, mas ainda parecia um navio comum, exceto pelo seu tamanho enorme. Os marinheiros titãs Ombis e Undiad também pareciam pessoas vivas comuns de longe. Eles usavam armaduras e roupas, e não havia nada de antinatural na maneira como se moviam. Doranesa explicou isso ao jovem que aparentemente era o prefeito desta cidade. Muitos dos que estão a bordo do navio são mortos-vivos, mas não há necessidade de se preocupar, disse ela. Esses mortos-vivos são tão poderosos quanto deuses, tendo trocado golpes com Colossi e Elder Dragões, mas são muito capazes de pensamento racional, posso atestar por eles, prefeito Yurak. O prefeito, cujo nome era Yurak, recuperou-se do choque e acenou com a cabeça, sua expressão calma anterior voltando ao seu rosto mais uma vez. Eu vejo. Se você estiver disposta a fazer isso, Doranesa-san, tenho certeza de que não haverá problemas. Nenhuma das pessoas reunidas no porto fez objeções à decisão do prefeito. Parecia que Doranesa era significativamente confiável para eles. Ainda assim, pensar que você é um morto-vivo, mesmo sendo tão jovem. Tenho certeza que você sofreu muitas dificuldades antes de sua morte, Yurak disse simpaticamente. Com licença, ainda estou vivo, disse Vandaliel. Realmente? Perdoe minha grosseria, Yurak se desculpou. Sua pele é da cor de cera de vela, então eu tinha certeza que... Pois bem, você é a irmã mais nova daquela Sila ali? Você tem muitos tentáculos. Não, estes são os tentáculos de Tama e Gyoku. Eu sou um Dhampir, e meu nome é Vandaliel Zakart. Além disso, sou um menino, disse Vandaliel. Tama e Gyoku fizeram guinchos em saudação. O que? Para ter herdado o nome do campeão Zakart, você deve estar em uma posição muito especial. Mais uma vez, sinto muito por todas as coisas rudes que disse Yurak, desculpando-se por confundir Vandaliel com um morto-vivo e uma Sila. Ele coçou a cabeça com uma expressão preocupada. Bem, então, poderíamos levá-lo ao templo? Chamamos este lugar de Gartlan, e temos um antigo costume de guiar os visitantes ao templo quando eles chegam aqui. Enquanto isso, prepararemos sua acomodação e suas boas-vindas, para que outra pessoa também o acompanhe. Ah, pensando bem, nossos convidados mortos-vivos podem comer comida. Muito bem. Os mortos-vivos podem comer, então inclua-os em seus preparativos, disse Vandaliel. Borcus e Bonman podiam desfrutar de comida. Não era essencial para eles como era para os vivos, então não passava de uma atividade recreativa para eles.
Ainda assim, eles ficavam felizes quando havia festa justamente porque era uma atividade recreativa, e proporcionaria uma oportunidade de interagir e falar francamente com as pessoas desse mundo subterrâneo. No entanto, Vandaliel sentiu que as coisas estavam indo muito rápido e algo lhe ocorreu. Ele explicou a situação em relação aos mortos-vivos nas cidades das nações dentro da Cordilheira da Fronteira e no Continente Negro, e as pessoas aceitaram. No entanto, essa aceitação geralmente levava mais tempo, embora ainda fosse consideravelmente rápida, pois as pessoas confiavam em Vandaliel e eram guiadas por ele. No entanto, o prefeito Yurak e o resto das pessoas aqui precisaram de apenas 10 minutos para aceitar a situação. Se todos fossem membros das raças de vida, seria possível que os efeitos da orientação de Vandaliel fossem mais fortes sobre eles, mas o prefeito Yurak era humano, até onde Vandaliel sabia. A menos que estivesse em um estado de extremo desespero na vida, era difícil imaginar que tivesse sido guiado quando Vandaliel mal havia conversado com ele. Conteúdo patrocinado. Você tem certeza disso? A maioria das pessoas tem aversão a mortos-vivos, disse Vandaliel, pretendendo simplesmente satisfazer sua curiosidade. Sim, está tudo bem, disse o prefeito Yurak, balançando a cabeça. A mensagem divina não explicou claramente a existência dos mortos-vivos, mas disse, o abismo virá, levando à morte. E também sou um ser que Alda consideraria mau, assim como os mortos-vivos. Você é? Perguntou Vandaliel. O prefeito Yurak deu um sorriso que parecia nada além de qualquer ser humano comum. Sim. Eu sou Yurak Shimon. Eu pareço um humano, mas sou um homúnculo. E eu não sou o único. Todos os humanos, elfos e anões neste mundo subterrâneo, bem, quase todos eles, são homúnculos ou misturas entre homúnculos e outras raças. Homúnculos. Formas de vida artificiais criadas por meio de magia maligna de atributo de vida. No entanto, muitos homúnculos foram criações fracassadas, incapazes de deixar os recipientes em que foram criados e incapazes de crescer além do tamanho de um bebê ou criança. No entanto, foi dito que os homúnculos criados por aqueles que ganharam o poder de deuses malignos ou magos que estudaram magia maligna por longos períodos de tempo pareciam exatamente com os humanos e possuíam inteligência avançada. A Igreja de Alda definiu homúnculos como monstros ao invés de humanos, mas naturalmente, homúnculos não foram descobertos em ninhos do diabo ou masmorras. Ou melhor, homúnculos que se pareciam exatamente com humanos eram meio considerados mitos, e no continente Bangaia, a única evidência de que existiam eram registros na literatura encontrados nos arquivos da Guilda dos Magos. Quanto a se eram realmente monstros ou não, os registros na literatura tinham poucos detalhes, e não se sabia se eles possuíam um rank em seu status, se eram capazes de aumentar seu rank, ou se podiam adquirir jobs. Vandaliel havia investigado os homúnculos no passado como uma forma possível de criar um novo corpo para Darcia. Mas como não havia recursos para continuar e porque ele não tinha nenhum conhecimento concreto sobre como entrar em um contrato com os deuses do mal necessários, ele colocou isso em espera e se esqueceu completamente disso. Eu não sabia que você e todos os outros residentes são homúnculos, disse Vandaliel surpreso. Parecia que ele aprenderia os mistérios em torno dos homúnculos aqui em Gartlan. Sim, você parece uma pessoa comum. E eram tantas pessoas, pelo menos dezenas, se contarmos apenas as que estavam reunidas no porto, certo? Disse Zandia. De fato, disse a mulher magem que havia sido escolhida para acompanhar Vandaliel e seus companheiros. Assim como Doranese e os outros, fiquei surpreso quando chegamos a Gartlan. Fiquei particularmente surpreso porque, embora eu não tenha criado um homúnculo antes, eu possuía conhecimento sobre eles. Com um olhar distante em seus olhos, ela olhou para o céu. O nome desta mulher magem era Dediria. Ela era uma besta magem, uma raça conhecida como Vândalos, magem que possuía várias características semelhantes a bestas. Ela era grande e tinha a cauda de um leão, garras nos pés e orelhas em forma de barbatana. Se não fosse pelos chifres em sua cabeça e sua pele azul, as características que todos os magem tinham em comum, alguém a confundiria com uma besta King com pais que eram de diferentes tipos de Beast King.
Ela era a chefe do clã Magem que formou uma aliança com o clã de Doranesa e aparentemente era conhecida como a Santa das Trevas no continente Bangaia. Criar um único homúnculo comum custaria aproximadamente 1 milhão de baúns, e ainda assim existem tantos, e há uma variedade, humanos, elfos e anões, e eles têm a inteligência e a capacidade de conduzir os negócios necessários para atuar como prefeito de uma cidade. Não consigo nem imaginar quanto dinheiro e que tipo de instalações seriam necessárias para criá-los, disse Dediria, caminhando em frente, prestes a entrar em uma rua estreita entre dois prédios. O templo é aquele prédio grande, certo? Disse Privel. Se formos por esse caminho, acho que vamos passar por isso. Minhas desculpas. Não faz muito tempo desde que vim para esta cidade, disse Dediria, dando uma desculpa para esconder o fato de que ela estava absorta em calcular quanto dinheiro tantos homúnculos custariam. Aparentemente, uma moeda conhecida como Gartz era usada em Gartlan, mas isso provavelmente era um hábito de Dediria desde antes de ela deixar o continente Bangaia. Conteúdo patrocinado. Tendo deixado Quatro e os 4 capitães do Mar Morto no porto, Vandaliel e seus companheiros seguiram Dediria até o templo. Vandaliel poderia ter guardado Quatro em sua sombra, mas as pessoas no porto estavam olhando para Quatro com grande interesse, então ele decidiu deixar Quatro para trás. Bom-man, os marinheiros mortos-vivos, Orbia e a princesa Levi estavam conduzindo um show de não somos mortos-vivos ruins no porto. Eles improvisaram um show envolvendo Bom-man, permitindo que os participantes participassem de uma atividade de quebra-cabeça de osso e fazendo danças de espada, bem como uma exibição de fogo, água e espaço para mostrar às pessoas do mundo subterrâneo que era possível se tornar amigos com alguns mortos-vivos. Por que não estamos participando? Você até deixa os caras do espaço se juntarem, o Mad Dog Berker reclamou. Ele está certo, meu senhor. Devemos enganá-los com nossos shows de luzes e fazê-los desejar se tornar como nós. Concordou Fighting Dog Daroak. Mas Vandaliel balançou a cabeça com firmeza. Não. Se você está dizendo coisas como enganar e fazer com que eles desejem se tornar como você, então definitivamente não. Era um desejo fantasmagórico de transformar os vivos em mais fantasmas. Vandaliel não se importava que eles fizessem isso com os inimigos, mas Vandaliel não conseguia tirar os olhos deles, pois eles podiam fazer isso com pessoas que não eram seus inimigos. Esses dois foram bons exemplos de casos de personalidades que não mudam mesmo sob a orientação de Vandaliel. O que há de errado com a minha ideia? Daroak protestou, ainda sem saber desse problema. É porque você diz essas coisas que Vandaliel-sama nos mantém à vista. Você está indo bem, continue assim. Disse o Fine Dog de Chipuras. Vandaliel trouxe Chipuras junto para manter Berker e Daroak sob controle no caso improvável de eles enlouquecerem, mas Chipuras parecia estar encantado por poder ficar com Vandaliel. Vou fingir que não ouvi essas palavras perturbadoras. De qualquer forma, nem todos os humanos, anões e elfos aqui são homúnculos, e o prefeito Yuraki e os outros não são homúnculos puros criados por alquimia, disse Dediria. O próprio prefeito disse, são pessoas que nasceram da mistura de sangue entre membros das raças de vida e seus pais homúnculos. Eles foram criados no útero de suas mães, não criados em tanques. É provável que eles sejam bem diferentes dos homúnculos comuns. Eu vejo. Pode ser por isso que eles se parecem com pessoas comuns, disse Vandaliel. Os homúnculos tinham emoções, expressavam essas emoções e sentiam empatia. Se essas coisas não fossem criações artificiais comumente feitas, e fossem iguais às das pessoas comuns, então era possível que as pessoas acreditassem que os homúnculos também eram pessoas. Existem todos os tipos de santos por aí, Borkus murmurou. Borkus, você disse alguma coisa? Perguntou Giena, que possuía o título de Santa da Cura, um pouco confusa ao ver o olhar de Borkus mudar para ela. Um desses santos era um magem que quase tomou o caminho errado porque ficou muito envolvido em cálculos monetários. O outro era um titã zumbi que derrubou uma pedra voadora que era mais massiva que seu próprio corpo.
Nenhuma de suas aparências transmitia a pureza ou graça que se poderia esperar de um santo comum. Bem, eu posso ser um santo, mas eu me chamo Santo das Trevas. Mais da metade do significado por trás disso é apenas sarcasmo em relação a Alda. Não fiz nenhuma grande conquista de santo, nem nenhum deus me reconheceu. Posso lançar magia de cura, mas apenas para alívio temporário. Não sou nada parecida com Gienadona, disse Dediria. Houve casos em que mercenários, aventureiros e criminosos se chamavam por títulos que na verdade não possuíam para agregar prestígio aos seus nomes. Saint of Darkness foi um desses títulos falsos que Dediria usou, mas com o passar do tempo, foi reconhecido e apareceu em seu status. Isso não é verdade. Ser capaz de usar magia de cura não é um requisito para ser um santo. Se fosse, ninguém se incomodaria em me chamar de Santa da Cura, disse Giena, que estava bem longe da imagem do que a maioria do mundo consideraria uma santa. Ela está certa. E você liderou os membros sobreviventes de seu clã de seu continente natal para viajar uma grande distância para chegar a este lugar. Mesmo que você tenha feito isso com a proteção divina de um Deus e as mensagens divinas para guiá-lo, já é uma grande conquista por si só, disse Vandaliel concordando. Giena e Vandaliel estavam corretos. Era verdade que muitos clérigos que serviam em templos eram capazes de usar magia de cura, afinal, isso os tornava mais populares entre as pessoas. No entanto, além disso, eles eram simplesmente magos que usavam vestes de sacerdotes e penduravam símbolos sagrados em seus pescoços. Eles não podiam pregar os ensinamentos dos deuses. Estou feliz que você esteja disposto a dizer essas coisas sobre mim, mas chegamos a este lugar graças à Doranesa e ao Deus que ela e sua gentil adoração. Eu não contribuí muito, e a culpa nossa, Magin, termos que fugir do continente Bangai em primeiro lugar, disse Dediria. Segundo ela e sua espécie viveram originalmente no Ducado Farzon do Reino de Orbown. Conteúdo patrocinado. No entanto, eles não tinham simplesmente vivido lá em paz. Seu assentamento não foi em um território que lhes foi atribuído. Eles adoravam um deus maligno e secretamente mantinham um fragmento do rei demônio. Além disso, eles interferiram na sociedade humana de maneiras questionáveis. Vou contar porque não é algo que mantemos escondido agora. Subornamos e enganamos pessoas influentes locais, como o senhor da região e o mestre da guilda do ramo local da Guilda dos Aventureiros, explicou Dediria. Os Obscenimagem, Succubi, do nosso clã se disfarçam de humanos, abordam os alvos, criam coisas para chantageá-los e usam seus corpos, bem como subornos, para garantir a segurança do clã. Se tivéssemos simplesmente tentado ficar escondidos, teríamos sido encontrados eventualmente. Entre os Magin que viviam escondidos perto das sociedades humanas, havia alguns que tramavam conspirações extremas, desde a subversão da nação em que viviam até a simples tomada de uma vila ou cidade remota. No entanto, parecia que o clã de Dediria não tinha ido tão longe. Isso não se encaixa na categoria de ficar escondido em paz, disse Vandaliel. Mas parecia que o Duque Farzon não pensava assim. Provavelmente não. Se quiséssemos, poderíamos ter criado tanta corrupção quanto quiséssemos usando os indivíduos que tínhamos em nossas mãos, e teria sido simples apagar indivíduos que nos causaram transtornos. Na verdade, nós realmente fizemos essas coisas no passado, disse Dediria. Além disso, nossa existência era inconveniente para nobres que se importavam com sua linhagem. Apesar de nossas aparências, Doranesa e eu temos um pouco de sangue dos nobres do Ducado de Farzon. Pegar uma armadilha para alguém era o ato de ter um relacionamento de uma noite com uma pessoa importante, em alguns casos, isso resultava no nascimento de crianças. Essas crianças foram criadas e viveram suas vidas como membros do clã. Eles então se casariam com outros Magin próximos a eles, bem como Merfolk do clã Merfolk aliado, assim espalhando e misturando aquele sangue. Dediria e Doranesa tinham sangue de nobres do reino de Orbown. E então uma das pessoas que estávamos chantageando nos traiu, ou talvez tenha cometido um deslize, não há como saber agora. Nossa existência foi descoberta. Uma força de extermínio,
composta pelos cavaleiros do Duque e aventureiros da Guilda dos Aventureiros, foi enviada atrás de nós. Não pudemos repeli-los, fomos forçados a fugir, e mesmo isso só foi possível com a ajuda de Doranesa e seu clã, disse Dediria. A princípio, não pretendíamos ir tão longe a ponto de deixar o continente, mas Doranesa recebeu uma mensagem divina de Mari Jafar. Ele nos disse que deveríamos buscar uma nova terra e nos deu instruções para chegar lá. Depois disso, para o bem dos que não sabiam nadar, eles atacaram um navio pirata que felizmente encontraram e o tomaram para navegar até este lugar. Uma grande e épica aventura, disse Vandaliel. Tudo o que aconteceu depois que saímos do continente foi graças a Doranesa e seu povo. Inclusive pelo fato de estar vivo, disse Dediria. Na batalha contra um certo aventureiro da força enviada para exterminar seu povo, Dediria sofreu um ferimento profundo. Se Doranesa não tivesse coberto a ferida com o muco que ela segregou da glândula de muco do rei demônio para estancar o sangramento, Dediria provavelmente teria morrido. Mas o que você fez sobre os Krakens voadores? Perguntou Giena. Eu não posso imaginar que você seria capaz de lutar contra eles e vencer em seu estado, então você simplesmente não os encontrou, ou a mensagem divina lhe ensinou um caminho onde você não os encontraria. Perguntou Borcus. Você quer dizer os guardiões, disse Dediria com um aceno de cabeça. Guardiões? Borcus repetiu. Sim. Eles são os monstros que os deuses de Gartlan colocaram aqui e seus descendentes. Só soubemos da existência deles depois que chegamos aqui e Urak-Dono e os outros nos contaram sobre eles, disse Dediria. Parecia que os Krakens voadores eram uma medida de proteção como a entrada invisível da caverna. Eles eram monstros colocados aqui pelos deuses de Gartlan para evitar que inimigos como semideuses que serviam às forças de Alda se aproximassem do continente do Rei Demônio. Os Krakens voadores foram intencionalmente feitos para responder e atacar seres de um certo tamanho, como Colossi e Elder Dragões, quando eles nadavam pelo mar ou voavam pelo céu acima. Assim, nem os Merfolk nem o povo de Dediria, que havia navegado usando um navio pirata de tamanho médio, foram alvos de ataque. Por outro lado, Quatro era um navio extremamente grande criado pela união de 4 navios originalmente grandes, e assim estimulou o instinto de ataque dos Krakens voadores. Vossa Majestade você não percebeu quando fez perguntas aos espíritos deles? Perguntou Zandia. Os que derrotamos eram provavelmente os descendentes dos Krakens voadores criados pelos deuses. Ao contrário dos monstros demi-humanos, os Krakens voadores não possuem linguagem e não têm como transmitir história ou cultura, então aqueles que derrotamos nem sabiam de onde vieram, disse Vandaliel. Mesmo se eles estiverem encantados comigo, não há como eles me dizerem se eles não soubessem em primeiro lugar. Conteúdo patrocinado. Era provável que os deuses de Gartlan tivessem escolhido criar Krakens como monstros para proteger o continente, para que as forças de Alda não percebessem sua presença no continente através da presença de guardas. Enquanto essa conversa acontecia, o templo para o qual eles estavam indo apareceu. Esta cidade era aparentemente algo como a capital do mundo subterrâneo de Gartlan. Cada raça tinha sua própria aldeia separada, mas como as pessoas se reuniam para discutir, negociar, manter o porto e seus navios para pescar no lago subterrâneo e estabelecer locais para processar as coisas que coletavam do mar, este lugar acabou desenvolvido em uma cidade. Assim, o templo foi consagrado com o deus de cada raça, assim como Vida, a deusa da vida e do amor, e Xantar, o deus da guerra, do fogo e da destruição. A impressão geral de Vandaliel era que era semelhante à igreja comunal na cidade de Morxi, embora sua arquitetura fosse um pouco sinistra. Este é o templo, disse Dediria. Acredito que é aqui que as mensagens divinas dos deuses são enviadas. Era assim quando chegamos aqui. No caso do garoto, suponho que ele possa falar diretamente com eles, certo? Disse Borcus. Diretamente? O que você quer dizer com? Mas Vandaliel não ouviu o final da frase de Dediria. No momento seguinte, ele foi convocado para o reino divino dos deuses. Eu vejo.
Como eu pensei, ele disse para si mesmo, vendo os deuses diante dele e percebendo que eles eram deuses malignos que haviam pertencido ao exército do rei demônio no passado. Criar homúnculos que se assemelhassem perfeitamente a pessoas comuns e colocar krakens voadores a alguma distância do continente para guardá-lo não eram coisas que os deuses deste mundo provavelmente fariam, então Vandaliel suspeitava que esse seria o caso. Um dos deuses que se revelou foi um tubarão de 2 cabeças cujas cabeças foram substituídas pela parte superior dos corpos dos homens. Outro era um macaco, não, um gigante, cujo corpo inteiro estava coberto de pelos brancos. Outro deus, em contraste, não tinha olhos ou nariz e nem um único fio de cabelo em seu corpo, mas tinha uma pele de aparência atraente. Havia um deus que parecia com órgãos internos de todos os tipos empilhados em uma forma humanoide, um que era em forma de besta e feito de incontáveis ossos como Knoshin, e outro que era como um dragão feito inteiramente de carne. Um deus era como um grupo de cogumelos com olhos e bocas em seus gorros. E, por algum motivo, todos levantavam as mãos, ou as partes de seus corpos que correspondiam às mãos, no ar, como se estivessem torcendo. Talvez seja uma saudação em Gartlan? Pensou Vandaliel, imitando-os e levantando as 2 mãos. Prazer em conhecê-lo. Meu nome é Vandaliel Zakart, disse Vandaliel em saudação. Eu estava com um pouco de dificuldade, então você me salvou me convocando aqui. Por alguma razão, os deuses se encolheram, parecendo assustados. Depois de um momento, o deus de 2 cabeças com a parte inferior do corpo de um tubarão fortaleceu sua determinação e abriu a boca para falar. É uma honra recebê-los aqui. Eu sou Mari Jafar, o justo deus maligno do Mar Vermelho do Sul, o deus que manteve o clã de Doranês a salvo. Os outros deuses também são deuses que protegeram os membros das raças de vida por 100.000 anos. Assim, pedimos que você se acalme, mantenha a compostura e ouça o que temos a dizer. Claro. Como você pode ver, estou calmo e composto. Vou ouvir o que você tem a dizer. Há algo de errado? Perguntou Vandaliel. O que são esses numerosos braços que você ergueu no ar? Eu estava apenas imitando vocês. Achei que fosse algum tipo de saudação ou sinal de boas-vindas. Não, levantamos nossas mãos para o ar para mostrar que nos submetemos a você e não temos vontade hostil. Eu vejo. Parecia que o significado dessa ação diferia entre Vandaliel e os deuses. Vandaliel baixou silenciosamente as mãos, e Mari Jafar e os outros deram um suspiro de alívio ao abaixarem as suas. Mas por que você faria algo assim que nos conhecemos? Não pretendo fazer mal a você. Não me lembro de ter me tornado uma fera que come a alma de qualquer um que eu encontrar, disse Vandaliel, com a impressão de que Mari Jafar e os outros o temiam porque o haviam testemunhado devorando a alma de Radatel. Mas havia outra razão pela qual eles o temiam. Não, santo filho da vida, sucessor do campeão, disse Mari Jafar. Temos medo de você porque não somos deuses da facção de vida. Somos deuses que seriam considerados remanescentes do exército do rei demônio. Conteúdo patrocinado. O campeão Zakart estendeu a mão para os deuses do mal que foram maltratados no exército do rei demônio. Ele disse a eles que se eles traíssem o rei demônio Gudraniz e se juntassem a ele, eles seriam aceitos. Conteúdo patrocinado. Muitos deuses malignos aceitaram essa oferta. Como deuses como Merebeveu, que era um deus poderoso entre os deuses com tentáculos, traíram o rei demônio, deuses que Zakart não alcançou também seguiram o exemplo. Os deuses que já haviam deixado o exército do rei demônio ficaram conhecidos como deuses da facção de vida. No entanto, aqueles que se tornariam os deuses do mundo subterrâneo de Gartlan ainda faziam parte do exército do rei demônio neste momento. Zakart foi incapaz de alcançar todos os deuses do mal. E mesmo sendo um campeão, ele era incapaz de diferenciar entre deuses malignos que ocupavam posições razoavelmente altas no exército do rei demônio e tinham dúvidas internas e pensamentos de rebelião contra os caminhos de Gudraniz, e deuses malignos que não.
Os membros do exército do Rei Demônio não tinham relações amigáveis uns com os outros, então Merrebeveu e os outros que traíram Guduranis também não puderam convidar os deuses de Gartlan para se juntarem a eles. Os deuses de Gartlan também foram incapazes de deixar o exército do Rei Demônio por conta própria para seguir os passos dos outros traidores. Em sua surpresa e perplexidade com a traição de seus aliados, eles perderam a oportunidade de fazê-lo e, antes que percebessem, o Rei Demônio Guduranis havia reforçado seu controle sobre a organização de seu exército. Além disso, eles aprenderam que os deuses que mais tarde se tornariam conhecidos como os deuses das forças de Alda eram hostis a Merrebeveu e aos outros antigos deuses do exército do Rei Demônio. Tal informação era clara, durante uma época em que Guduranis estava apertando ferozmente seu controle sobre seu exército. Antes que pudessem reunir a determinação necessária para deixar o exército de Guduranis sob o risco de terem suas almas destruídas se fossem pegos, eles perderam a vontade de fazê-lo. E a guerra entre o exército dos campeões e o exército do Rei Demônio ficou mais feroz com a destruição de Zakart e dos outros campeões voltados para a criação nas mãos do Rei Demônio. A guerra incluiu muitas batalhas travadas principalmente no mar. Os deuses subordinados da deusa da água e do conhecimento Peria, e os semideuses que estavam bem adaptados para estar no mar, lutaram contra os deuses aquáticos malignos que espreitavam nas profundezas dos oceanos com os quais Belvuod e os outros não podiam lidar facilmente. Marius, o deus do Mar do Sul, que tinha a aparência de um homem com uma figura corpulenta, lutou contra Jafar, o deus maligno do Mar Carmesim, que tinha a aparência de um tubarão de 2 cabeças. No exato momento em que o arpão de Marius perfurou o coração de Jafar, que estava na base de seu pescoço, as presas de Jafar abriram uma ferida aberta no torso de Marius. Eles atacaram um ao outro simultaneamente. Com tal resultado, ambos os deuses perderiam suas forças e seriam forçados a um sono que duraria dezenas de milhares de anos. Foi quando Jafar fez uma proposta a Marius. Se eu me entregar totalmente a você, você se tornará um comigo. A verdade é que Jafar era um dos deuses que estava pensando em deixar o exército do Rei Demônio, e durante a batalha até a morte contra Marius, ele desenvolveu uma fixação anormal, um desejo de se tornar um com ele, não importa o que aconteça. Custo. Marius aceitou a proposta de Jafar, acolheu Jafar e se tornou Maris Jafar, o justo deus maligno do Mar Vermelho do Sul. No entanto, tudo o que foi alcançado foi a união de 2 deuses que estavam à beira da morte, os danos que sofreram não foram totalmente reparados. E, ao contrário de Xantart, o deus da guerra do fogo e da destruição, embora tenham se unido por vontade própria, eles precisavam de tempo para se fundir completamente em um único ser. Assim, Maris Jafar caiu em um sono de cerca de 1000 anos. A batalha continuou mesmo com Maris Jafar adormecido e, no final, Guduranis foi derrotado pelo campeão Belvuod. Os deuses malignos do exército do Rei Demônio que tiveram a sorte de sobreviver se espalharam pelo mundo, com medo de Belvuod e seus aliados, que estavam caçando os remanescentes do exército do Rei Demônio. Aqueles que mais tarde se tornariam os deuses de Gartlan também se esconderam nas profundezas dos Devil's Knees e Dungeons, acreditando que a rendição neste ponto não levaria a nenhum resultado além de serem selados. No entanto, eles nunca esperaram que uma batalha entre vida e Alda ocorresse um século após a derrota do Rei Demônio, resultando no selamento de vida. O mundo tornou-se pacífico depois que o Rei Demônio foi derrotado, ou pelo menos, a grande e iminente ameaça se foi. Então, por que os deuses deste mundo lutavam entre si? Os futuros deuses de Gartlan não conseguiam entender isso. No entanto, eles entenderam que a vitória das forças de Alda era um resultado fatal para eles. Se Vida tivesse vencido, se eles inclinassem a cabeça para ela e se rendessem, seria possível que fossem aceitos entre seus aliados. Mas Alda se voltou contra e selou Vida e os numerosos deuses do mal que traíram o exército do Rei Demônio, apesar de terem lutado ao seu lado contra o Rei Demônio. Não havia chance de ele aceitar a rendição dos deuses malignos restantes. Os servos de Alda simplesmente suspeitariam que a rendição era algum tipo de armadilha e atacariam. Os deuses de Gartlan não escolheram se entregar a prazeres como o deus maligno da vida alegre Irishukaka ou o deus maligno da liberação Ravovifard.
Eles procuraram maneiras de sobreviver como deuses. Maris Jafar ficou muito confuso quando acordou de seu sono. Mas ele rapidamente entendeu que Aldo o trataria como um remanescente do exército do Rei Demônio e não o aceitaria como aliado. Assim, ele fez contato com um grupo de merfolk que vagou pelos mares depois de não conseguir escapar para a região dentro da Cordilheira da Fronteira, e escolheu se tornar sua divindade guardiã. Aqueles tritões eram os ancestrais de Doranesa. Enquanto isso, aqueles que mais tarde se tornariam os deuses de Gartlan descobriram a esperança. Eles encontraram clãs das raças de vida, Centauros e Arani, cujas terras natais foram atacadas e estavam à beira da destruição. Se salvarmos aqueles clãs das raças de vida e os protegermos até que vida ressuscite, talvez ela nos aceite por termos feito isso. Não temos outra escolha. Mas o que devemos fazer? Se não fizermos nada além de protegê-los, os asseclas de Alda logo nos farejarão. Vamos criar uma nova terra para eles, num sítio onde a Alda não vai encontrar presas de osso e pele luxuriosa, você as protege. Carne degenerada e eu criaremos a nova terra. Entre-os, nós 4 seremos capazes de fazer uma coisa dessas. Não é uma questão de podermos ou não. Devemos. Roje-Fifi, o deus maligno das presas de osso, e Vonenakalua, o deus maligno da pele Lustful, protegiam os membros das raças de vida que os 4 haviam encontrado, enquanto Povais, o deus maligno das entranhas, e Jeriubufan, o deus maligno da degeneração Flash, procurou uma nova terra para eles viverem. Eles estão de olho no continente do Rei Demônio. Ainda desabitado, não passava de um terreno baldio no qual as árvores e a grama finalmente começaram a crescer novamente, e as forças de Alda não prestaram atenção a ele além do selo em Botin. No entanto, embora as raças de vida fossem mais resistentes que os humanos, eles não podiam viver naquela terra. E como não havia onde se esconder, se as forças de Alda observassem o continente de perto por capricho, seriam descobertas. Não haveria sentido nisso. Assim, Povais voltou sua atenção para o subsolo. Eles criariam um espaço para as raças de vida viverem nas profundezas da terra e os abrigariam lá. Mas as raças de vida seriam capazes de suportar uma vida no subsolo? Não seria particularmente difícil para os centauros, disse Jeriubufan. Povais fez um ruído de concordância relutante. Como esperado, isso é mais difícil do que criar monstros. O melhor que podemos fazer é criar o maior espaço possível. E assim, Povais e seus companheiros criaram um grande espaço sob o solo. Roje-Fifi e Vonenakalua também se revezavam para ajudar, e aproximadamente 10.000 metros abaixo da superfície, eles criaram um espaço que tinha menos de 1/3 do tamanho do continente do Rei Demônio, mas mais do que grande o suficiente para se viver. Os 4 deuses, que eram deuses malignos que governavam o atributo vida, então combinaram seu poder para criar uma esfera de luz e calor para agir como um sol, criando um ambiente que não era diferente daquele da superfície. Apesar de ser subterrâneo, este lugar recebeu as bênçãos de um sol, experimentou chuva e teve todos os tipos de ambientes, de florestas e pastagens a desertos e montanhas cobertas de neve. A comida podia ser obtida nas masmorras que os deuses criaram no espaço, e um riacho subterrâneo fornecia a água fresca necessária para a vida cotidiana. Um lago subterrâneo foi conectado ao mar por meio de uma caverna, permitindo a entrada de água do mar e permitindo que os habitantes colhem sal e produtos marinhos. Eles então construíram um navio feito de ossos, carne, entranhas e pele, e transportaram Arani e centauros para que pudessem viver aqui. Os Arani e os centauros agradeceram a Povais e seus companheiros, chamaram este mundo subterrâneo de Gartlan, criaram um templo e os adoraram como deuses da facção de vida. Os 4 deuses deram um suspiro de alívio, acreditando que, com isso, vida certamente os aceitaria entre seus aliados assim que ressuscitasse. No entanto, em pouco tempo, várias coisas inesperadas ocorreram. Um deles era Zozazeiba, o colosso das montanhas da neve demoníaca, fazendo contato com eles. Ele descobriu a existência de Gartlan por coincidência e queria abrigar os titãs que estava vigiando em Gartlan.
Zozazeiba não era um semideus pertencente à facção de vida, ele era um colosso que traiu os outros colossos e se submeteu ao exército do Rei Demônio. No entanto, com a derrota do Rei Demônio, ele não tinha para onde ir e se tornou a divindade guardiã de um clã de titãs que havia descoberto, que também não tinha para onde ir. No entanto, Zozazeiba estava sendo encurralado por humanos que adoravam Alday. Nesse ritmo, ele e os titãs que ele estava protegendo seriam caçados. Assim, ele estendeu a mão para Povais e os outros e pediu sua ajuda. Mas Povais e seus companheiros tiveram que pensar muito se deveriam oferecer sua ajuda ou abandonar Zozazeiba e seus titãs. Mesmo que tivessem pertencido ao mesmo lado, os deuses do mal não tinham boas relações uns com os outros. A competição por conquistas para alcançar escalões mais altos, transformando-se em batalhas até a morte, era uma ocorrência regular. Trabalhar juntos como Povais e seus companheiros era considerado heresia no exército do Rei Demônio. O que deveríamos fazer? Zozazeiba está dizendo que não estava pensando direito naquela época, que mudou de ideia e se arrepende de suas ações. Nós acreditamos nele? Disse Roger Fifi. Não há razão para acreditar nele, mas também não há razão para duvidar dele. Para começar, ainda não entendemos as mentes dos deuses deste mundo, disse Geriubufan. De fato, ainda não consigo compreender o que Alda, Belvood e os outros estão pensando, e às vezes fico confuso com as orações de nossos crentes atuais, disse Vonenakalua. Conteúdo patrocinado. Uma decisão difícil. Que tal decidirmos se devemos salvar Zozazeiba e seus titãs ou abandoná-los, sem pensar se Zozazeiba mudou de ideia ou não? Disse Povais. Sem objeções, disseram os outros três. Os quatro não pensariam se um colosso que havia traído seus irmãos e o mundo e se submetido ao Rei Demônio realmente mudaria de ideia. Nas sociedades humanas, uma questão como essa seria importante, mas não era muito importante para Povais e seus companheiros. Afinal, eles próprios não mudaram de ideia ou despertaram o senso de justiça dentro deles. Eles simplesmente queriam sobreviver e não fizeram nada além de tomar as decisões necessárias para conseguir isso. Claro, eles não gostavam de serem adorados, então eles tinham uma certa afeição pelas raças de vida que eles protegiam, mas isso era um assunto separado da questão do bem e do mal. É possível que Alda e os outros saibam da existência de Gartlan por Zozazeiba. Portanto, devemos recolhê-lo e isolá-lo por fora, disse Roger Fifi. Se salvarmos os titãs sob sua proteção, os titãs não nos adorariam também. Disse Geriubufan. A população de humanos, anões e parentes fera que o Arani trouxe com eles diminuiu recentemente. É resultado da mistura de sangue e uma proporção maior de nascimentos sendo Aracné e centauros. Seria útil aceitar os titãs para manter a população de machos, disse Vonenakalua. Mais importante, os titãs são uma raça criada por vida. Deixando de lado a questão de Zozazeiba, seria inconveniente se nossa imagem aos olhos de vida piorasse por termos abandonado esses titãs, disse Povais. No final, eles chegaram a uma decisão unânime para salvá-los. E assim, Zozazeiba, o colosso das montanhas da neve demoníaca, criou uma arca de gelo para carregar os titãs e os poucos elfos que viviam com eles, e os quatro deuses os guiaram até Gartlan. A próxima ocorrência inesperada aconteceu várias dezenas de milhares de anos depois disso. Ocorreu uma mudança nos membros das raças de vida que eles estavam protegendo. Os Arani, que tinham corpos inferiores de aranhas, se transformaram em androscorpiões, uma raça com pele bronzeada e corpos inferiores de escorpiões, talvez por viver no deserto, e porque inicialmente viveram sob a proteção de Roger Fifi, o deus maligno das presas de osso. Os centauros viviam principalmente nas planícies, mas se transformaram em Glastigs, que tinham pele cinza e a parte inferior do corpo de cabras. Talvez como resultado de gradualmente começarem a viver cada vez mais alto nas paredes de Gartlan e porque inicialmente viviam sob a proteção de Vonenakalua, o deus maligno da pele luxuriosa. Os titãs se tornaram uma raça conhecida como titãs do gelo da neve, com pele branca, pelos grossos e um tamanho corporal ainda maior do que os titãs normais.
Provavelmente porque Zozazeiba era sua divindade guardiã e eles viviam nas montanhas nevadas. Essas transformações eram uma questão pequena para as divindades guardiãs de Gartlan. No entanto, sua biologia era um problema. Isto não é bom. Nesse ritmo, os membros das raças de vida em Gartlan terão taxas de natalidade decrescentes no futuro, eles morrerão devido à falta de machos. Androscorpiões descendiam de Arani e eram uma raça exclusivamente feminina. E os Glastics, ao contrário dos centauros, também eram uma raça exclusivamente feminina. Ainda havia homens nascidos entre os titãs do gelo da neve, mas não havia homens nascidos o suficiente para fornecer sementes suficientes para a reprodução das outras duas raças também. Se a mistura de sangue continuasse nesse estado, Gartlan se tornaria um mundo só de mulheres, e seus habitantes pereceriam, incapazes de criar descendentes. Os deuses de Gartlan acreditavam que levaria outras dezenas de milhares de anos até que vida ressuscitasse. Eles precisavam fazer algo para garantir que as raças de vida sob seus cuidados não perecessem antes disso. Eles precisariam trazer mais pessoas de fora, ou Vonenakalua precisaria dar sua proteção divina aos titãs da neve e gelo para conceder-lhes grande resistência sexual, ou... Enquanto os deuses ponderavam o que fazer, Jeriubufan teve uma ideia. Encontrar e trazer mais pessoas de fora é perigoso, e se a mistura de sangue continuar, o mesmo problema surgirá no futuro de qualquer maneira. Podemos simplesmente criar o número necessário de homens, disse ele. Eu vejo. Mas somos capazes de criar humanos? Nós só criamos monstros no passado, disse Povais. Temos as entranhas, ossos, carne e pele, então com certeza vai dar certo. Vou ajudar também, disse Zozazeiba. A sugestão de Jeriubufan foi aceita, e com a ajuda de Zozazeiba também, a criação dos homúnculos começou. No início, eles só eram capazes de criar criaturas que eram mais como monstros semi-humanos ou fetos humanos, mas com tentativa e erro, eles se tornaram capazes de criar homúnculos com aparências idênticas aos humanos. Como os deuses planejaram, os homúnculos foram capazes de acasalar com as raças de vida e adquirir jobs. E talvez por serem classificados como monstros, eles continuaram a nascer de pais que eram membros das raças de vida, então seus números diminuíram apenas ligeiramente ao longo das gerações. Embora isso não estivesse relacionado a Gartlan, os métodos usados para criar homúnculos pareciam aos humanos no mesmo comprimento de onda que Povais e seus companheiros na forma de sonhos e lampejos de inspiração. Eles foram registrados na literatura escrita por alquimistas do continente Bangaiai, posteriormente, marcados como técnicas malignas e proibidas pelos crentes de Alda. Com isso, Gartlan poderia ser mantido até a ressurreição de vida. Ou assim pensaram os deuses, mas a mudança final que os atingiu foi a sofrida pelo continente do Rei Demônio. Devido ao plano da Nineroid de concentrar o miasma no continente do Rei Demônio, a corrupção do continente acelerou e seus efeitos atingiram também abaixo de sua superfície, até Gartlan. Monstros desconhecidos começaram a aparecer do teto e das paredes de Gartlan. As masmorras que foram criadas para caça e os recursos minerais tornaram-se mais perigosas e os ninhos do diabo se formaram espontaneamente em seu interior. Mas antes que Povais e seus companheiros pudessem fazer algo a respeito, as raças de vida que viviam em Gartlan se adaptaram ao seu novo e hostil ambiente. Os Glastids e Androscorpiões escalaram as paredes para derrotar os monstros, os Snow Ice Titãs conquistaram as dungeons apesar de seu perigo aumentado, e os Homunculi ajudaram descobrindo e inventando todos os tipos de nova magia. Assim, os deuses puderam se concentrar em vigiar os movimentos das forças de Alda. Por que eles reuniram essa quantidade anormal de miasma neste continente? Botin e seus deuses subordinados, que eles consideram seus aliados, estão selados aqui, não estão? Disse Rogefifi. Será que eles pretendem fazer algo sobre nós e Gartlan? O deus que governa o círculo de transmigração dos humanos. Se bem me lembro, ele se chama Rodcorte. Ele pode ter contado a Alda e aos outros sobre nós. Disse Zozazeiba. Acho que não, disse Vonenakalua. Se fosse esse o caso, o próprio Belvood já teria entrado.
É provável que eles tenham decidido que coletar o miasma aqui não terá efeito sobre as focas, Bottom e os outros. De fato, é difícil imaginar que os selos criados por Guduranis seriam afetados por qualquer coisa que não fosse a vontade de Guduranis, disse Gério Buffon. Se as focas fossem fortes fortalezas, coletar o miasma aqui é como jogar fertilizante em suas paredes. Não importa quantas ervas daninhas cresçam nelas, elas não vão balançar as paredes ou o interior da fortaleza, disse Povais. Como ex-subordinados do rei demônio, eles sabiam o quão poderosos eram os selos de Guduranis. E no final concluíram que o deus da reencarnação Rodcourt, sobre o qual nada sabiam, não estava compartilhando informações com as forças de Alda. Se fosse, as forças de Alda teriam atacado Gartlan imediatamente, assim que os anões e os outros humanos que viviam com Arane fossem abrigados lá. De fato, Rodcourt acreditava que destruir as raças de vida era uma tarefa a ser realizada por Alda e os outros deuses de Lambda, e algo em que ele não deveria interferir. Após a ameaça a ele e seu sistema, o rei demônio foi selado, ele havia perdido o interesse no mundo de Lambda por dezenas de milhares de anos. Rodcourt não recuperaria o interesse em Lambda novamente até 100.000 anos depois que o rei demônio foi selado, pouco antes de enviar o grupo de indivíduos reencarnados que incluía Vandaliel para ele. Entendo, mas não podemos baixar a guarda. Já que eles nos enviaram convenientemente este miasma, vamos usá-lo para criar monstros para atuar como guardas em todo o continente. Desde que não os tornemos muito poderosos, eles devem pensar que nasceram do miasma que enviaram para cá, disse Povais. Essa é uma boa ideia, Povais, disse Rogefifi. Além disso, vamos colocar uma barreira na caverna que funciona como entrada. Vamos fazer com que apenas as pessoas, as raças criadas por vida possam vê-lo, e para que deuses e semideuses não possam. Rogefifi, se o tornarmos visível para as raças de vida, o que faremos com os vampiros? Se aqueles que adoram Irishukaka aprendessem sobre este lugar, nada de bom resultaria disso, disse Vonenacalua. Vamos torná-lo visível para os vampiros por enquanto, Vonenacalua. Vampiros de raça pura são semideuses de qualquer maneira, então eles não serão capazes de ver isso. Para começar, acho difícil imaginar que os vampiros seriam capazes de mergulhar 1000 metros no oceano, disse Gério Buffon. Conteúdo patrocinado. Os pequenos Kraken serão suficientes para atuar como guardas? Eu poderia fazê-los, disse Zozazeiba. Enquanto estou nisso, vou torná-los capazes de voar. Krakens podem voar, os outros 4 deuses perguntaram em uníssono. Você não sabia? A lula pode voar como um peixe voador, respondeu Zozazeiba. E assim, monstros foram criados para atuar como guardas do continente, e uma barreira foi colocada na entrada da caverna. O Kraken voador que Vandaliel e os outros encontrariam no futuro eram descendentes de alguns dos pequenos Kraken voadores criados por Zozazeiba. E assim, o desenvolvimento de Gartlan continuou. Nos anos mais próximos dos dias atuais, Mari Jafar e o deus do cogumelo venenoso Periazeio, que era adorado por um clã de Magin, entraram em Gartlan como Zozazeiba havia feito junto com seus adoradores Merfolk e Magin. Graças aos Merfolk, ficou mais fácil abater os monstros que emergiam do ninho do diabo dentro do lago subterrâneo, e aqueles em Gartlan adquiriram informações sobre os eventos no continente Bangaia. Isso não incluía informações sobre Vandaliel e a facção de vida que residia na Cordilheira da Fronteira, mas foi o suficiente para fazer os deuses suspeitarem que algo grande aconteceria nos próximos 10 anos. E então, os semideuses pertencentes à facção de Alda repentinamente se reuniram no continente, e quando os deuses olharam através dos olhos do Kraken voador para ver o que estava acontecendo, eles descobriram 4. O enorme navio fantasma voador se aproximando do continente, bem como poderosos mortos-vivos a bordo, e Vandaliel. Com sua intuição dizendo-lhes que Vandaliel era alguém que poderia ajudá-los, eles enviaram uma mensagem divina doranesa, instruindo-o a guiá-lo até Gartlan. Tendo ouvido a história dos deuses de Gartlan, Vandaliel assentiu com seriedade. Eu vejo. Em outras palavras, a barreira que me impedia de ver a caverna era uma medida de segurança que você tomou,
E aconteceu de eu não me encaixar nos critérios pelos quais a barreira julga quem é humano e quem não é. E isso não significa necessariamente que eu não sou humano, certo? Essa é a parte que você está perguntando primeiro? Mari Jafar exclamou incrédulo. Esses deuses não eram da facção de vida, eles eram remanescentes do exército do rei demônio, ou pelo menos, Mari Jafar disse isso porque as forças de Aldous considerariam como tal. Ainda assim, ao contrário dele, embora com relutância, Povais, Vonenacalua e os outros lutaram como parte do exército do rei demônio contra os deuses deste mundo e os campeões. Além disso, Ozazeiba, o Demon Snow Colossus, era um traidor que se juntou ao exército do Demon King e, sem dúvida, causou danos ao mundo de Lambda no passado. Eles fortaleceram sua determinação e revelaram tudo sobre seu passado, apesar de acreditarem que Vandaliel teria algo a dizer sobre eles. Ninguém poderia culpá-los por terem ficado surpresos com a reação de Vandaliel. No entanto, Vandaliel os confundiu com deuses representando os deuses da facção de vida. Mesmo que você me conte tudo isso. Bem, não vou dizer que seu passado não importa, desde que você seja uma boa pessoa agora, mas 100.000 anos é muito tempo, disse Vandaliel. Vandaliel possuía uma alma criada a partir dos fragmentos de alma de Zakart e dos outros campeões orientados para a criação, e ele estava firmemente dentro do reino de ser um semideus. No entanto, ele se definiu como humano. Mesmo somando a duração de suas 3 vidas juntos, Vandaliel viveu menos de 100 anos e não tinha lembranças de quando era Zakart. Os eventos de 100.000 anos atrás eram coisa de um passado muito distante. Se fosse algumas centenas ou alguns milhares de anos atrás, ele poderia imaginar o sofrimento das pessoas da época e sentir animosidade por esses deuses. Mas não foi possível para os eventos de 100.000 anos atrás. Mais importante ainda, Vandaliel não foi prejudicado por esses deuses. Nem ele, nem seus companheiros. Assim, não havia razão para ele se ressentir deles. Vandaliel tinha a habilidade de enviar sua alma aos reinos divinos e trocar palavras diretamente com os deuses, mas ele não passava de um humano. Assim, ele acreditava que suas ações para proteger os membros das raças de vida por dezenas de milhares de anos eram muito mais importantes do que suas ações como membros do exército do Rei Demônio 100.000 anos atrás. Isso também se aplica a Zozazeiba, bem como a Periazeio, o deus do cogumelo venenoso maligno, que era adorado por Dediria e sua espécie. E assim, ao contrário do Colossus of Lightning Radatel, ele não sentiu necessidade de devorar suas almas. Bem, tenho certeza que Vida e os outros terão suas próprias coisas que querem dizer a você, mas acho que vai ficar tudo bem, certo? Você pode ter que ouvir alguns extras de Talos e Deianas, Ozazeiba, disse Vandaliel. Os deuses que lutaram na batalha de 100.000 anos atrás podem ter outras opiniões. No entanto, Vandaliel estava otimista e acreditava que eles também aceitariam os deuses de Gartlan. No passado, a facção de vida aceitou deuses que anteriormente pertenciam ao exército do Rei Demônio. Todos eles, incluindo Merrebeveio e Fidirg, provavelmente causaram danos aos deuses e humanos de Lambda enquanto estavam no exército do Rei Demônio. A facção de vida tinha mente aberta o suficiente para aceitá-los, então era provável que essa mente aberta se estendesse não apenas a Povais e aos outros, mas também a Zozazeiba. Talos e Deiana primeiro a consertar as coisas. Aliás, Mari Jafar provavelmente não seria considerado um remanescente do exército do Rei Demônio em primeiro lugar. Afinal, sua principal personalidade era a de Marius, o deus dos mares do sul, e quase nada de Jafar permaneceu. A única coisa que mudou nele após a união foi sua aparência e sua natureza de Deus. Além disso, Vida está sendo adorada neste templo também, não é? Ela não conhece os detalhes sobre Gartlan, mas notou que existem membros das raças de vida no continente do Rei Demônio, disse Vandaliel. Os deuses assentiram repetidamente em resposta, e embora alguns deuses tivessem formas que tornavam difícil dizer, eles realmente pareciam estar concordando. Sim, parece que as raças de vida construíram uma estátua dela porque originalmente a adoravam, para começar. Tentamos chamá-la,
mas talvez por causa da barreira da cordilheira da fronteira, ou talvez por causa da corrupção criticamente severa na superfície do continente, não conseguimos alcançá-la. Estou tão aliviada. Achei que íamos ser comidos como um radatel. Os deuses de Gartlan mostraram visível alívio com as palavras de Vandaliel. Assim que Vandaliel começou a se perguntar por que eles estavam tão nervosos. Grande Vandaliel, talvez esses deuses estivessem tão preocupados porque você devorou cada remanescente do exército do rei demônio que você encontrou, com exceção do deus dragão maligno Luvesfol, e esse fato é aparente na aparência de sua alma. Disse uma voz atrás de Vandaliel, oferecendo uma resposta a essa pergunta. Gufadgar. Mari Jafar exclamou em choque. Quando você veio aqui? Você esteve atrás de Vandaliel Dono o tempo todo. Gritou Povais. Sem prestar muita atenção à resposta deles, Vandaliel deu um aceno de compreensão. Eu vejo. Agora que foi apontado para ele, ele se deu conta disso pela primeira vez. Ele devorou a alma de todos os remanescentes do exército do rei demônio, com exceção de Luvesfol, que havia se transformado em um viver e atualmente era um membro do partido de sua pseudo-irmã mais nova Palvina. Mas isso porque todos os remanescentes do exército do rei demônio que Vandaliel encontrou até agora eram inimigos ou aqueles que prefeririam colocar suas almas em risco para fugir em vez de se juntar à facção de vida. Na verdade, ele estava começando a se perguntar por que não devorou a alma de Luvesfol, considerando que ele havia traído os deuses 100.000 anos atrás e selado Fidirg, o deus dragão dos 5 pecados, que era um deus maligno pertencente à facção de vida. Havia várias razões. Quando Vandaliel o conheceu, Luvesfol se escondeu em seu reino divino e se recusou a sair, e Vandaliel não possuía uma maneira de entrar nos reinos divinos para os quais não havia sido convocado. Bem, tenho certeza de que foi apenas o destino, disse Vandaliel, resumindo essas razões em uma única frase curta. E com isso, ele prometeu facilitar e, se necessário, negociar para que os deuses de Gartlan se juntassem à facção de vida. Tenho feito esse tipo de mediação com bastante frequência recentemente, comentou Vandaliel. Acredito que seja por causa do seu poder, grande Vandaliel, disse Gufadgar. Conteúdo patrocinado. Em outras palavras, provavelmente foi porque Vandaliel se tornou flexível e ganhou mobilidade e força de luta para alcançar uma terra desconhecida como Gartlan. Tendo terminado sua conversa com os deuses de Gartlan no templo, Vandaliel entrou na sala de mudança de emprego na cidade de Gartlan. Gartlan não tinha nenhuma organização parcialmente independente como a Guilda dos Aventureiros, então aqueles que caçavam em masmorras e ninhos do diabo eram aparentemente chamados simplesmente de caçadores. Em reuniões com o prefeito da cidade e representantes de cada raça, os caçadores seriam avaliados em suas habilidades e classificados de classe 1 a 5, e sua classe determinaria em quais masmorras e ninhos do diabo eles poderiam entrar. No entanto, os vestiários de Job eram uma necessidade, então havia um na cidade, bem como no assentamento de cada raça. Vandaliel já havia informado Darcy e os outros no Império Demoníaco de Vidal e em Alcren sobre os eventos no continente do Rei Demônio e em Gartlan. Ele poderia ter voltado para qualquer um e usado um vestiário lá, mas decidiu usar o de Gartlan para comemorar sua chegada. Bem, os vestiários de emprego são os mesmos em todos os lugares, disse para si mesmo enquanto tocava a bola de cristal. Trabalhos que podem ser selecionados: Dark King Magé, Fallen Warrior, Insect Ninja, Destruction Guider, Chaos Guider, Hollow King Magé, Eclipse Cursecaster, Demon Ruler, Creator, Pally Rider, Tartarus, Wild Spirit, Dark Battery Cannoneer, Magic Staff Creator, Soul Fighter, God Destroyer, Cliffot, Dark Beast User, Spirit Therapist, Artisan, Transformation Equipment, Hollow Shadow Caster, Balor, Apollyon, Demigorgon, Great Demon King, Soul Devourer, God Devourer, Nergal, Ravana, Shaitan, Shi, Iul, Mago Espírito Divino, Ouroboros, Rudra, Novo, Governante de Sangue, Novo, Usuário de Eletricidade Demoníaca, Novo. Há ainda mais novos, murmurou Vandaliel. Rudra. O que foi isso?
Vandaliel já a ouvirá em algum lugar antes. Blind Ruler provavelmente era um trabalho relacionado à habilidade Blind Rule que havia despertado de Iblo-Orvor. Quanto ao usuário de eletricidade demoníaca, ele não sabia. Não poderia ser porque ele havia devorado a alma de Radatel. Vandaliel decidiu perguntar aos deuses da Terra sobre Rudra na próxima oportunidade que tivesse de visitar a Terra. Bem, então eu seleciono Destruction Gider, disse ele. Você mudou Jobs para Destruction Gider. Os níveis das habilidades autorregeneração, canibalismo, valores de atributos aumentados, canibalismo, valores de atributos fortalecidos quando envolvidos em uma alma, transcender limites, fragmentos e superar limites, alma aumentaram. Você adquiriu as habilidades orientação, caminho da destruição e atraição do caminho da destruição. Guidance, Destruction Pass combinou com Guidance, Dark Druid Demon Creation Pass e se tornou Guidance, Dark Druid Demon Creation Destruction Pass. A sedução do caminho da destruição combinou-se com sedução do caminho da criação do demônio do sonho sombrio e tornou-se sedução do caminho da destruição da criação do demônio do sonho sombrio. Nome: Vandaliel Zakart. Raça: Dhampir. Mãe: deusa. Idade: 11 anos. Título: Go Emperor, Eclipse Emperor, Guardian of the Cultivation Villages, Holy Sun of Vida, Scaled Emperor, Tentacle Emperor, Champion, Demon King, Oni Emperor, Trial Conqueror, Transgressor, Black Blood Emperor, Elder Dragon Emperor, Food Cart King, Genius Tamer, True Ruler of the Red Light District, Patron Saint of Transformation Equipment Job, Destruction Gider Level, Zero Job History, Death Attribute Magé, Golem. Transmuter, Undiad Tamer, Soulbreaker, Venom Fist User, Insect User, Tricaster, Demon Gider, Archenemy, Zombie Maker, Golem Creator, Corpse Demon Commander, Demon King User, Dark Gider, Labyrinth Creator, Guia da Criação, Curandeiro das Trevas, Demônio da Doença, Canhoneiro Mágico, Guerreiro Espiritual, Doador, Guia dos Sonhos, Rei Demônio, Demiurgo, Calamidade da Língua Chicote, Inimigo Divino, Mago do Espírito Morto, Usuário de Cordas, Grande Rei Demônio, Berserker Vingativo. Atributos: Vitalidade, 577.752, aumentou em 2061. Mana, 8.940.478.230, mais 8046430407, aumentou em 808.900.411 no total. Força, 59.631, aumentou em 749. Agilidade, 52.968, aumentou em 217. Vigor, 63.430, aumentou em 950. 68.171, aumentado em 678. Habilidades passivas: Força Monstruosa, nível 6. Regeneração Super Rápida, nível 4, Level Up. Rei das Trevas Magia, nível 9, Level Up. Efeito de status: Imunidade e Resistência Mágica, nível 9. Visão Negra, Sonho Sombrio, Criação, Demônio, Destruição, Caminho, Sedução, nível 9, combinado com Sedução do Caminho da Destruição. Revogação do Canto, nível 9. Orientação, Criação do Demônio, Sonho Sombrio, Caminho da Destruição, nível 9, combinado com Orientação, Caminho da Destruição. Recuperação de Mana Constante, nível 2. Super Fortalecer Subordinados, nível 3. Secreção de Veneno Mortal, Garras, Presas, Língua, nível 4. Agilidade Reforçada, nível 9. Expansão do Corpo, Língua, nível 10. Poder de Ataque aumentado enquanto desarmado, Pequena Parte do Corpo Fortalecida, Cabelo, Garras, Língua, Presas, nível 10. Refinamento de Fios Demoníacos, nível 1. Ampliação de Mana, nível 9. Aumento da taxa de recuperação de Mana, Poder de Ataque fortalecido de nível 9 ao ativar um canhão mágico. Vitalidade aumentada muito grande, valores de atributos fortalecidos de nível 2, Reinando, valores de atributos fortalecidos de nível 6, Adorado, valores de atributos fortalecidos de nível 3, Demônio Império de Vidal,
autorregeneração de nível 1. Canibalismo, nível 3, level up. Valores de atributos aumentados. Canibalismo, nível 3, level up. Valores de atributos fortalecidos quando envolvido em uma alma. Médio, level up. Valores de atributo fortalecidos quando envolvido em uma alma. Médio, level up. Valores de atributo fortalecidos quando envolvido em uma alma. Médio, level up. Habilidades ativas. Conteúdo patrocinado. Regra do sangue. Nível 1 transcende limites. Nível 8 criação de golem. Nível 7 Hollow King magia. Nível 6 controle de mana preciso. Nível 3 level up. Culinária. Nível 8 alquimia divina. Nível 1 despertado da alquimia. Luta contra a destruição da alma técnica. Nível 5 maior multicast. Nível 4 cirurgia. Nível 8 encarnação. Nível 4 coordenação. Nível 10 processamento de pensamento em super alta velocidade. Nível 6 comando. Nível 10 enrolação. Nível 8 arremesso. Nível 10 grito. Nível 8 level up. Magia do espírito divino. Nível 2 rei demônio técnica de artilharia. Nível 5 level up. Técnica de armadura. Nível 10 shield T-Chic. Nível 10 shadow group binding T-Chic. Nível 7 transcende limites. Fragments. Level 2 level up. Terapia espiritual. Nível 1 técnica do chicote. Nível 3 transformação da forma espiritual. Relâmpago técnica do cajado. Nível 2 voo em alta velocidade. Nível 1 habilidades únicas. Deus devorador. Nível 8 deformado múltiplas almas invasão mental. Nível 9 criação do labirinto. Nível 5 grande rei demônio abismo. Nível 10 inimigo divino devorador de almas. Nível 9 proteção divina da vida deuses da terra grupo de proteção divina processamento de pensamento. Nível 7 Xantarx controle do grupo de proteção divina. Nível 7 forma da alma. Nível 4 olhos demoníacos do rei demônio proteção divina dos deuses da origem proteção divina de Hitlin proteção divina de Zuruvar técnica de registro perfeito ultrapassar limites. Alma. Nível 2 subir de nível. Indução de mutação corpo do rei demônio semideus amaldiçoa experiência adquirida na vida anterior não transferida não consegue aprender empregos existentes incapaz de ganhar experiência de forma independente. As próximas batalhas provavelmente seriam ferozes, então Vandaliel escolheu o primeiro trabalho de guia da lista, já que esses trabalhos pareciam dar grandes aumentos aos valores de atributos. Já me registrei na guilda dos aventureiros, então não preciso mais me preocupar com meu status. Ainda assim, as habilidades cujos níveis aumentaram parecem ser as que mais me incomodam, como o canibalismo e transcender limites, fragmentos. Os efeitos do trabalho do Guia da Destruição pareciam ser tão sinistros quanto seu título. Bem, que seja, disse Vandaliel a si mesmo ao sair do vestiário. Explicação do título. Imperador Sangue Negro. O título de um imperador com sangue negro. Ele fornece bônus para a criação de poções de sangue e para a mutação ou transformação de coisas vivas com o sangue de alguém. Vandaliel é o único na história a adquirir este título, é um título que é essencialmente só para ele. Explicação do título. Dragão Imperador Ancião. O título de um imperador dos Elder Dragões. Normalmente é um título que as pessoas dão a si mesmas, e adquiri-lo como um verdadeiro título pelo qual os deuses se refeririam é impossível. Mesmo que fosse possível, só seria dado a alguém que fosse reconhecido e recebesse o título por um dragão ancião particularmente poderoso. Assim, este título pode ser considerado apenas para Vandaliel, e foi concedido a ele por Tiamat. Qualquer um que se opõe a alguém que detém este título deve estar preparado para também se opor a Tiamat e aos Elder Dragões que a servem. Explicação do trabalho. Berserker Vingativo. Um trabalho que pode ser adquirido por alguém que adquiriu a habilidade Grito e atingiu um certo nível com ela. Ele fornece um bônus para a habilidade Grito e também facilita a aquisição de habilidades como o Canto. No caso de Vandaliel, sua falta de talento para cantar é tão grande que não pode ser compensada nem com esse bônus, mas ele se tornou mais proficiente na produção de efeitos sonoros. Ele fornece bônus para força e resistência, pois são necessários para projetar a voz de alguém,
mas pouco para agilidade. Como um trabalho autônomo, é uma escolha bastante questionável. A forma superior do job, Rudra, existe, mas este job não pode ser adquirido sem força aproximando-se do reino dos semideuses, aventureiros de classe A ou aventureiros de classe S no caso dos humanos. Conteúdo patrocinado.